Jó 42. Diz assim o texto bíblico. Acharam todo mundo? Pode abaixar só um pouquinho, por favor. Aí. Livro de Jó 42, versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Pode se assentar. Amados irmãos, mediante ao texto que nós lemos aqui, podemos compreender e entender que quem está falando essas palavras nada mais, nada menos que é um homem que teve uma experiência ímpar com Deus. A Bíblia traz a existência dessa história e ainda traz a autoria deste livro com o seu nome, Jó. Jó, um homem temente a Deus, um homem que teve em Deus a confiança e a credibilidade de entender que o nosso Deus é o Deus das alturas, mas também é o Deus dos lugares baixos. É o Deus da riqueza, mas também é o Deus da pobreza. É o Deus da saúde, mas também é o Deus no momento da sua enfermidade. Mas o que importa aqui é entendermos que Deus, Ele continua sendo Deus, independente da nossa situação. Se estivermos nos lugares altos, Ele é Deus. Se estivermos nos lugares baixos, Ele é Deus. Se estivermos em plena saúde, Ele é Deus. E se estivermos enfermos, Ele continua sendo Deus. Se estivermos vivos, Ele é Deus. Mas se chegar o dia da nossa morte, Ele continua sendo Deus. E é isso que Jó vai trazer para nós como lição. Deus é Deus, independente como nós podemos estar. A história de Jó é interessante, pois Jó não tem uma história inicial triste. Jó tem uma história inicial feliz, pois ele era rico, tinha posse, tinha fazenda, tinha uma esposa, e das suas maiores riquezas era 10 filhos. Jó tinha em sua vida o modelo ideal que qualquer ser humano gostaria de ter. O estilo de vida ideal que nós gostaríamos de ter. Primeiro, dinheiro. Segundo, família. Terceiro, filhos. E o mais importante de tudo isso, um Deus que ajudava ele gerenciar tudo isso e não deixava a soberba subir ao seu coração, mas contudo lhe trazia a humildade de entender que tudo aquilo que ele possuía vinha de Deus.
E é por isso que quando Deus decide deixar o inimigo testar a sua fidelidade, Jó não teve problema nenhum, pois ele entendia: tudo que eu tenho, tudo que possuo, foi Deus que me deu. E se Deus que me deu, a qualquer momento Ele pode tirar. E assim, a Bíblia diz que o inimigo teve a autorização de tocar em tudo de Jó. Estrutura financeira, estrutura familiar, saúde. E em todas as fases de provação de Jó, a cada notícia que Jó recebia triste, em vez de Jó murmurar, em vez de Jó dizer: eu vou acabar com tudo, eu vou parar de adorar a Deus, porque Deus não me olha, não me vê, em vez de Jó fazer birra, a Bíblia diz que a cada notícia Jó levantava a mão e glorificava ao Senhor. Jó é o modelo de crente que nós devemos ser. O que agradece não só na hora da bênção, mas na hora das provações também. Que agradece não só na hora da alegria, mas também na hora das tristezas. Jó é o modelo de crente que nós devemos ser. Gratos a Deus por tudo. E aí que eu entendo o Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. É Jó sendo Jó e nos explicando o Salmo 23, verso 1. Que o Senhor ali continua sendo o nosso pastor e nada vai faltar. Não falta felicidade, mas também não falta tristeza, não falta luta, mas também não falta vitória. Não vai faltar nada na nossa vida, porque há um balanço, ou há uma balança que equilibra. Por quê? Porque se o crente viver só de vitória em vitória, ele se acomoda. E se o crente viver só de prova em prova, ele esmurece. Por isso que a vida do crente, ela é equilibrada entre vitórias e provas, entre bênçãos e dificuldades. A nossa vida, ela é pautada em um equilíbrio. Só que nós não queremos viver conforme foi projetado para nós. E por isso, muitas das vezes, eu e você saímos do centro da vontade de Deus, pois não entendemos que Deus, Ele é soberano, independente do que eu quero ou do que eu não quero. Se eu quiser estar na presença dEle, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu hoje decidir largar tudo, dizer: eu não quero mais ser crente, não quero ser mais pastor, não quero ser nada, Ele continua sendo Deus. A soberania de Deus, ela é extraordinária. A soberania de Deus, ela é extraordinária. E Jó está mostrando isso. Ser grato a Deus independente do que passamos, porque a gratidão nos traz a restituição daquilo que Deus tem para nós. Pense aí, você ter tudo o que você já imaginou, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você já sonhou, Deus lhe dá. Será que você tinha a coragem de ser grato a Deus por tudo?
E se você alcançasse o ápice do seu sonho, você estaria realizado, sim ou não? Mas será que você entenderia no seu íntimo que quanto mais Deus lhe abençoa, mais humilde você tem que ser? Ou você deixaria a soberba subir ao coração e acharia, não, eu que posso, eu que faço? E é isso que Jó vai mostrar. Quanto mais ele tinha, mais ele era humilde de reconhecer que tudo era Deus. E por isso, no momento das percas, Jó não teve a dificuldade de dizer: te agradeço, Senhor. Jó não teve a dificuldade de adorar a Deus, porque ele reconhecia a soberania de Deus. A pergunta que não quer calar nesta noite é: será que nós temos a hombridade de reconhecer a soberania de Deus em tudo quanto Ele faz por nós? Ou nós só sabemos reconhecer a soberania de Deus ou agradecer a Deus quando vem a bênção? Ser grato quando recebe vitória é muito bom, é fácil, é gostoso. Vamos fazer festa, por quê? Porque eu tenho um testemunho para contar. Eu estou alegre porque eu tenho um testemunho. Estou alegre porque eu estou vencendo. Mas será que nós teríamos coragem de se alegrar no meio de uma perca? Será que nós temos a coragem de se alegrar e levantar a mão para o céu e adorar ao Senhor no meio da crise? Porque a história vai dizer que a cada notícia ruim vinha logo atrás outra pior. Só que Jó nunca deixou o espírito de adorador. Jó nunca deixou o espírito de adorador. Em meio à crise. Olha o que acontece, ele perde tudo. Perde casa, perde fazenda, perde filhos, perde a saúde. Literalmente Jó vive um conceito que, se fosse nós, na primeira notícia ruim, como muitos crentes no dia de hoje fazem, na primeira notícia, no primeiro problema, eu não adoro mais a Deus, eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença do Senhor, porque se for para ter esses momentos assim, é melhor ficar no mundo. Jó também nos dá uma lição de moral de fidelidade. Porque ele sai do ápice da glória, da realização, para o fundo do poço em pouco tempo. De rico a mendigo. Porque contaram uma história que veio de baixo e chegou até em cima, é lindo. Você se emociona, oh, não tinha, agora tem, glória a Deus. Mas como contaram uma história, eu tinha tudo e agora não tenho nada, e apenas o que me sobrou é um caco de telha para me se coçar. Mas independente de ter um caco de telha ou não ter nada,
eu ainda sou fiel ao meu Deus. Eu não deixo de adorar Ele, eu não deixo de bendizer a Ele. E aí alguém vai olhar e vai dizer: olha lá, que Deus é esse que tira tudo e deixa você sem nada? O Deus que você serve não é para ser o contrário? Te dá tudo aquilo que você não tem, ou acrescenta aquilo que você tenha? Que Deus é esse que faz o reverso? Mas mediante a tudo isso, as más conversações que Jó pôde ouvir daqueles que diziam ser amigo, Jó disse dentro de si: eu não vou deixar a crise, a luta, a prova, a dificuldade, as más conversações, o ambiente contaminar a adoração, a fidelidade ao meu Deus, porque o meu Deus é único e Ele tem poder de dar e tem poder de tirar. Ele é o Deus Todo-Poderoso e eu tenho que reverenciar, independente se estou em cima ou se estou embaixo, se estou feliz ou se estou triste. O meu Deus tem que ser reverenciado. E aqui eu tomo uma lição para nós, porque tem gente que só vem para a igreja quando as coisas estão boas. Eu vou para a igreja porque eu tenho que contar o testemunho. Eu estou para a igreja porque eu estou feliz. Em contrapartida, tem outros que só vêm para a igreja quando as coisas estão ruins, quando as coisas apertam. Aí vem, chora, se emociona. Aí quando Deus fala, quando Deus levanta, quando Deus ativa, quando Deus proporciona aquilo que Ele quer, Ele some, Ele foge. Só que Jó não fugiu quando a crise chegou. E Jó também não foi passear quando estava bem. Jó continuou na mesma posição, adorador por excelência. Adorador por excelência. Por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. É meu Deus que dá tudo para mim. E se Ele dá tudo, eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que adorar a Ele, independente de qual é a situação que Ele vai me deixar. Porque fidelidade fala de caráter. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. É por isso que tem muita gente dentro da igreja frustrado, porque ele vem para a igreja por aquilo que Deus pode dar para ele, e quando Deus não dá, ele some. Ele não vai para a igreja por aquilo que Deus é. E é por isso que muitas vezes não recebe aquilo que quer, porque ele vem por interesse. E Deus não trabalha com barganha. Deus não trabalha com barganha. Ou você adora a Deus por aquilo que Ele é e recebe a benevolência dEle quando Ele quiser, ou você vai ficar o tempo todo, a vida toda nessa barganha e não vai receber nada. E aí você vai colocar a culpa em A, em B, em C, em D. Vai colocar a culpa em ambiente, quando na verdade a culpa é em você, porque você não tem um caráter de entender que servir a Deus não é servir por barganha, mas servir por fidelidade. Se Deus me der aquilo que está no meu coração, amém. Se Deus não me der, eu vou continuar adorando a Ele, porque a minha condição de adorador não é por aquilo que eu recebo, mas é por aquilo que eu dou. E eu dou porque eu entendo e sei quem Ele é. E chegou um momento tão difícil na vida de Jó.
Não foi quando ele perdeu os bens, não foi quando ele perdeu os filhos, doeu, machucou. Não. O momento mais crucial da vida de Jó, ao meu modo de ver, a cada um tem a sua visão, mas ao meu modo de ver, foi quando Jó percebeu que em meio a todo esse sofrimento, em toda essa prova, a sua esposa vira para ele sem entender o propósito, mas entendendo o sofrimento dele, diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Alguns até condenam ela, mas olhando para o texto, com a visão humana, humanizada, percebemos que ela pode ter sido infeliz na sua fala, ao ver espiritualmente, mas humanamente, como esposa, tendo a visão como esposa, como cônjuge, ela estava sofrendo, vendo o seu esposo sofrer, por ter perdido também os seus filhos. Então ela estava num mix de emoção, e ela disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Então eu percebo que aqui, nessa situação, Jó se sente ruim, pois a sua esposa naquele momento não estava na visão espiritual de agradecimento ao Senhor, independente da dor. Aí eu lhe pergunto: você é capaz de adorar a Deus na dor? Ou você só adora a Deus na felicidade? Aqui nos mostra um tipo de crente que só é espiritual quando vai tudo bem, mas quando a crise vem, a dor chega, a primeira coisa que faz é negar a sua fé, é dizer: só perdi tempo naquele lugar, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. É desistir. E é aí, na crise, é na dor, é na dificuldade que você mostra quem você é. É na dificuldade, na crise, na dor, que você mostra para Deus a sua lealdade e daquilo que realmente ou você canta, ou você prega e você adora. Porque na crise, na dor, na perca, é onde se apresentará a você pessoas que ao todo tempo estava te olhando e vai te dizer: cadê o teu Deus agora? Tu não cantava na terça, na quinta, no domingo? A outra vai dizer: tu não estava todo dia na igreja? E Deus deixou tudo isso acontecer? Que Deus é esse? Os crentes leal que conhece o teu Deus vai dizer:
é o Deus que eu sirvo, dos altos e dos baixos. Você só veio falar comigo agora porque eu estou passando nos lugares baixos. E você está me apontando por causa do vale que passo. Mas o vale nunca é para sempre. Vale é um lugar de passagem, porque daqui a pouco eu estarei nos montes. Porque quando eu olho para os montes eu vejo que o meu socorro, porque ele vem do Senhor. E quem não é leal no momento da crise, da perca, do vale, da dificuldade, diz: você está certo, né? Eu só perdi tempo. O melhor é desistir. O melhor é para lá. Não é assim? O Deus dos lugares altos também é o Deus dos lugares baixos. O Deus dos montes também é o Deus dos vales. O Deus da alegria também ele é o Deus da tristeza. Pois, como foi cantado aqui, e ajeita aí de novo: se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, continua sendo Deus.